E aí as estruturas já não são, as geometrias já não são mais aquelas mais simples que a gente viu. Então, é um octaedro monoencapuzado. Então, esse monoencapuzado é esse capuz aqui que se cria aqui. Ó. Então, aqui eu tenho um átomo aqui, um ligante aqui, uma parte do ligante está aqui, formando esse capuz. Como se fosse um capuz nessa estrutura. A estrutura prismática que a gente viu no outro é um triângulo acima e um triângulo abaixo do plano. E aqui forma um outro capuz, né? Uma monoencapuzada. Então, também tem a bipiramidal pentagonal. Essa bipirâmide, então a gente tem uma bipirâmide trigonal, que é base trigonal, bipirâmide base quadrada, que é octaedro, e aqui agora é uma bipirâmide de base pentagonal. Então essa base aqui agora tem 5 pontas. Esse exemplo C, acho que ele fica mais claro, porque o complexo é mais simples, mais limpo, vamos dizer assim. Ó, a gente tem aqui um triângulo na base, um triângulo no topo, que é esse triângulo e esse triângulo. O átomo que está formando esse capuz é esse átomo aqui. Mas observe que ele está ligado ao centro metálico. Então, esse é o átomo que forma o capuz do prisma triangular. Tá? Vamos olhar o outro, o octaedro monoencapuzado. Então, 1, 2 da base, 3, 4 da base. Então, temos 4 da base, 5 da base. Aqui forma já uma pirâmide de base quadrada. E esses dois aqui, um vai formar a outra pirâmide de base quadrada, a outra pirâmide de base quadrada, esse aqui, a outra pirâmide de base quadrada, e esse daqui vai ser o encapuzado, ou esse encapuzado. Na verdade, assim, é quando você tem uma geometria simples, que é o octaédrico, prismático ou bipiramidal, ou octaédrico ou prismático, com um ligante a mais. Esse ligante a mais naquela geometria, chamado daquela geometria encapuzada. Claro que pode ter algum efeito nisso, pode. Qual efeito pode ser? Isso pode criar uma repulsão estérica e causar um afastamento desses átomos, de todos esses átomos nessa espécie. Por exemplo, se for no octaédro, talvez esse ligante esteja um pouco mais afastado do que se não tivesse um capuz, por causa da repulsão eletrônica. Então, isso vai causar sim algum efeito. E o principal efeito é a repulsão eletrônica e afastamento desses ligantes, e provavelmente esse ligante que vai ficar mais afastado vai ser aquele que vai ter uma ligação mais fraca e aquele que vai ser mais reativo nas reações de oxidação, que a gente vai ver isso lá no final. Então, não são estruturas simples do dia a dia que a gente trabalha. Não são. Essas daqui, na verdade, assim, até o 6, até o octaedro a gente trabalha mais. O trigonal prismático a gente já não trabalha tanto, ou quase não trabalha. Que o prismático é esse aqui, né? Dois triângulos acima e abaixo do plano. E aqui agora a gente está acrescentando ainda uma geometria sobre o octaédrico ou prismático encapuzado. Então, realmente não são geometrias simples. A gente vai avançar um pouquinho. 8. A gente tem, são geometrias mais complicadas. Então, tem o antiprisma quadrado, que é esse complexo bonitinho que está aqui. Dodecaedro, que é essa espécie. É esse íon nesse sal. E a prisma triangular biencapuzado. Essa daqui é bem bonitinha. Então, observe que vocês podem ver aqui o prisma, triângulo acima e abaixo do plano. E um capuz desse lado e outro capuz desse lado. E aí que temos todas essas geometrias. Não são geometrias simples, mas a gente precisa dar uma olhada aqui. O número de coordenação, você pode ver esses complexos com um número de coordenação bem elevado. Então, temos todas essas geometrias. Aqui é importante observar outra questão. Essas geometrias, elas são descobertas, elas são estudadas por difração de raio-x. Então, existe uma técnica que a gente consegue estudar aonde está a posição de cada átomo desse aqui, e a partir daí sugerir uma geometria para essa espécie. Então se pega um único cristal desse complexo, então essa espécie ela é cristalizada, forma um único cristal, e esse cristal é irradiado por raio-x e por espalhamento, utilizando a equação de Bragg, e aí todo um aparato tecnológico, que consegue avaliar onde está a posição de cada átomo desse na estrutura daquele cristal.
e propor essas geometrias. Então aí tem muito estudo para chegar exatamente nessas geometrias mais complicadas. Aqui é só já mostrando até onde pode ir, né? A gente pode ver número de coordenação. Número de coordenação 9, prisma trigonal triencapuzado, 10, antiprisma quadrático biencapuzado, octaedro e icosaedro. Então é isso. Se eu tiver ligantes, os íons metálicos volumosos e com alta carga raio, a alta relação carga-raio, isso vai favorecer a formar complexos cada vez com número de coordenação maior. Se os ligantes forem, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, o íon é ítrio e o ligante é água. Então o ítrio, cadê ele? Quinto período. Então já é um ligante bem volumoso, ou já é um centro metálico bem volumoso, mais volumoso. Se esse centro metálico é volumoso e se os ligantes não são volumosos, é possível formar estruturas com número de coordenação cada vez maior. Esse éter coroa aqui, por exemplo, ó, o D, ele é bastante interessante. Então, ele é semelhante às aplicações biológicas que a gente viu, o ligante biológico, porfirina. Por que ele é interessante? Se eu quiser formar um complexo inserindo um ligante acima e abaixo do plano, porque eu quero algum tipo de relação, algum tipo de reação, eu posso usar o éter coroa. Porque o éter coroa, ele sempre vai formar um complexo, ele vai se ligar sempre ao complexo, formando uma base, uma estrutura quadrada planar. E ele vai sempre deixar livre, acima e abaixo do plano, duas posições, para que eu possa colocar qualquer ligante que eu, por alguma proposta, eu quero um ligante. Esse cara aqui foi bromo, ele colocou bromo acima e abaixo do plano. Então, alguns ligantes mais volumosos podem ser utilizados como estratégia de síntese, por exemplo. Então, assim, parece não ter aplicação, muitas aplicações que a gente está falando, mas tem aplicações de síntese, biológicas. Então, tudo depende da rota química que você quer seguir. Tá. E aqui, resumindo, coordenação. O número de coordenação, né? Aqui a gente, nesse resumo, está até 6. Esse número de coordenação influencia na geometria, e a geometria e tanto o número de coordenação são influenciados pelo o átomo central, pelas características do átomo central e pelas características do ligante. Se o ligante é monodentado, bidentado, tridentado ou polidentado, e o volume desse ligante, se ele é volumoso ou se ele é um ligante menor. Lembrando que a gente tem ligantes que podem se ligar, ligantes pequenos, que podem se ligar por dois átomos. O cianeto pode se ligar pelo carbono e pode se ligar pelo nitrogênio. Então, você pode ter estruturas cianeto formando ligações pelo carbono ou pelo nitrogênio. Aí você pergunta, professor, sim, como é que eu vou saber se aquele cianeto está se ligando pelo carbono ou pelo nitrogênio? É aí que a gente vai avançar no sentido de entender as características do metal e a característica de cada átomo ligante daquele. Então, por exemplo, existe ácido de Lewis, que a gente chama de ácido de Lewis duro e mole. Existe base de Lewis, que a gente chama base dura e base mole. Na formação da ligação covalente, a interação ela é mais favorecida, ela é mais forte se espécies semelhantes se interagem entre si. Então, se o carbono é uma base mole, ela vai interagir mais facilmente com aquele ácido de Lewis. Então, aquele cianeto vai estar com o carbono interagindo com ele. Se o centro metálico é uma base dura e o nitrogênio é um ácido duro e o nitrogênio é uma base dura, aquele nitrogênio vai interagir com aquele centro metálico. Isso vai dar informação de como vai estar a ligação naquele complexo. Sim, os conceitos de ácido e base de Pearson, a gente vai falar isso e você vai entender que esse duro e mole é capacidade de distorção da nuvem eletrônica. Então, se um ácido é mais duro, aquela densidade eletrônica ela é mais difícil de ser distorcida. Se uma base é dura, aquela densidade eletrônica também é mais difícil de ser distorcida. Mas a interação deles dois ocorre uma superposição maior. Então, a ligação covalente coordenada formada é mais forte. Então, daí a preferência de uma base dura se ligar mais facilmente ou mais fortemente com um ácido duro. Em algum momento tem um ligante ambidentado, tem dois átomos ligantes naquele ligante e eu não sei qual é que vai ligar. Então você vai ter que buscar desse conceito para sugerir, é esse. A ligação está formando com esse ligante. Bom, a interação, a coordenação está sendo com esse ligante.